Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 221. Parece que você tem muito preconceito contra mim, seu garoto de Konoha. Uma voz firme puxou o Link para um bate-papo privado. Segundo Hokage Lord Tobirama, nunca pensei que realmente o conheceria. Ele rapidamente reconheceu a identidade do outro lado. Então, ele rapidamente desfez a técnica de invocação e ficou pensando. Por que o segundo Hokage o contatou de repente? Isso fazia parte de alguma história ou havia algum outro fator em jogo? Enquanto ele pensava, sua sombra veio ajudá-lo a se vestir adequadamente para receber visitas. Arrumou o quarto e reuniu tudo que não deveria ser visto para poder selar tudo em um pergaminho, certificando-se de usar o protetor de testa de Konoha corretamente. Saia, Senju Tobirama. Link bateu palmas e um segundo Hokage translúcido apareceu na sala de estar. Os dois se entreolharam. Senju Tobirama cruzou os braços e franziu a testa. Acho que vi seu rosto na última vez que alguém usou o Edo Tensei para me invocar. Se ele se lembra corretamente, esse garoto era um sujeito corpulento. Usava ferramentas ninja estranhas? Era algo como a técnica do clã Akimishi? E aquela sombra no chão também parece ser um tipo especial de jutsu. A combinação Yamanaka Nara Akimishi? Neste momento, meu corpo parece estar em algum tipo de estado de alma. Não mais como um corpo formado por chakra, mas uma pessoa viva consegue me ver. Então deve ser. 100 pensamentos passaram pela sua mente em um instante. Link Jonin especial de Konoha, Link se apresentou. Ele estava prestes a continuar falando, para trocar algumas gentilezas. Eu entendi, Tobirama assentiu, então pulou sozinho pela janela e desapareceu na noite. O senso de livre-arbítrio desse cara é muito forte. Link suspirou baixinho. Ótimo, parece que vai ter problema de novo. Da última vez, quando Navaki foi trazido de volta, quase levou Konoha à beira da guerra. Agora, o fato de o já falecido segundo Hokage ter aparecido. Ele ficou sentado em silêncio em seu quarto por cerca de meia hora, e então, bem na hora, os membros da Anbu chegaram. É o mesmo Anbu que está me seguindo todo esse tempo. Ele reconhece o chakra deles. Ele seguiu Anbu até o escritório do Hokage. A noite no prédio do Hokage era iluminada. Do lado de fora do escritório, Link até viu Shimura Danzou. Aquele velho estava parado ali, de braços cruzados, encostado na parede, e seu descontentamento transparecia claramente em seu rosto. Na verdade, foi a primeira vez que Link o viu tão miserável. Sua postura, braços cruzados, parecia tão familiar. Certo, era quase a mesma pose que Tobirama acabará de usar. Ele está imitando isso muito bem. Assim que Link entrou no escritório, viu Tobirama sentado à mesa do Hokage, coberta com todo tipo de pergaminho. 3 velhos estavam enfileirados diante dele, com as cabeças baixas como codornas. O tempo limite da sua técnica de invocação está prestes a acabar. Você pode me trazer de volta? Ao ouvir a pergunta de Tobirama, Link olhou para ele. Sem problemas, Link lhe assegurou. Ele é capaz até de sentir quando minha técnica de invocação está acabando? Link se perguntou. Cerca de meio minuto depois, Tobirama desapareceu e reapareceu imediatamente após Link o convocar novamente com um gasto de chakra ainda maior, o suficiente para durar provavelmente 2 ou 3 horas. Assim que foi chamado novamente, Tobirama educadamente pediu para Link sair e então fechou a porta. O isolamento acústico do escritório do Hokage era muito bom, de fora não se ouvia nada. Imitando a postura de Danzou, Link encostou-se no outro lado da porta, espiando. O rosto de Shimura Danzou parecia perturbado e sombrio. Não dava para entender o que ele estava pensando. Mais 3 horas se passaram e o céu começou a clarear. Durante esse tempo a Anbu correu de um lado para o outro, entregando sabe-se lá que tipo de ordens. Nara Shikaku, Atake Kakashi e Sasuke também foram chamados. Então agora havia 4 pessoas supervisionando Danzou. Não demorou muito para que Link fosse convidado novamente para a sala. Se algum de vocês tiver algo a dizer, fale agora. Ninguém? A expressão de Tobirama ainda parecia boa, mas seu tom era bastante severo. Se não, deixe Danzou entrar. Então, virando-se para Link, ele assentiu, indicando que o jovem deveria esperar ao lado. Shimura Danzou conteve seu ressentimento óbvio, manteve a cabeça baixa e entrou. Até sua respiração parecia mais silenciosa do que o normal. O terceiro Hokage levantou a cabeça e lançou um olhar tranquilizador para Link, mas Tobirama retribuiu o olhar. Realmente parecia um professor chamando alguns encrenqueiros para uma conversa particular. Inicialmente, Link presumiu que Danzou levaria uma bronca, considerando que os 2 conselheiros e o terceiro Hokage provavelmente já haviam sofrido muitas repreensões. Afinal, esta não é a era da Quarta Grande Guerra Ninja. Agora que o segundo Hokage soube das mudanças na vila ao longo de todos esses anos, não há como ele falar gentilmente. Contrariando as expectativas de Link, Tobirama estudou Danzou por um tempo, suspirou e não disse mais nada. Shimura Danzou pareceu estranhamente provocado por isso. Ele enrijeceu o pescoço e ergueu a cabeça para encontrar o olhar de Tobirama. Danzou, eu sei que você está sempre brigando com Sarutobi, mas... Pelos dados e pelos relatos de todos, Tobirama tinha uma ideia aproximada de tudo que Danzou havia feito durante todos esses anos. E ele também sabia o que seu aluno estava pensando. O que ele mais odiava era trazer sentimentos pessoais para questões relativas à vila ou à comunidade em geral. Aparentemente, mesmo agora, esse aluno ainda estava competindo com Sarutobi. Desde aquele dia em que ele ficou para trás para que os outros pudessem escapar, até agora, tentando se tornar Hokage a qualquer custo. Danzou sempre colocou suas emoções pessoais acima de coisas mais importantes. Tobirama balançou a cabeça e falou calmamente. Danzou, você nunca se tornará Hokage. Ele estava mais ou menos bem com Sarutobi, Omura e Koharu, apesar dos muitos problemas que não haviam sido resolvidos com perfeição.
Tobirama sentia que sua própria morte abrupta havia contribuído para esses problemas, então ele estava relutantemente disposto a aceitar a atual Konoha. Ele só podia dizer que estava decepcionado por não ter sido melhor. Quanto a Danzou, ele sentia apenas decepção e impotência. Mas o que havia para dizer? O clã Shimura, pai e avô de Danzou, havia morrido em batalha por Konoha há muito tempo, deixando para trás apenas nomes desconhecidos na pedra memorial. Para Tobirama, eles ainda eram como companheiros de armas ali mesmo, à sua frente. Você ainda consegue manter chakra suficiente? Se sim, gostaria que me invocasse mais uma vez? Perguntou Tobirama calmamente. Ele era alguém que jamais deixaria sentimentos pessoais influenciarem suas decisões. Mesmo tendo lutado guerras brutais contra os Uchiha, e mesmo odiando aquela maldição que parecia afligi-los, ele não os puniria injustamente só porque alguém entre eles queria se rebelar. Sem problemas, Link respondeu imediatamente. Afinal, a invocação não consumia tanto assim. Além disso, ele havia tomado uma pílula de soldado no caminho, então mantê-la por 24 horas seguidas não seria um problema. Não demorou muito para que Tobirama desaparecesse novamente e depois reaparecesse. Com certeza, ele conseguia determinar o momento exato da duração da invocação. Como ele conseguia descobrir isso? Link aumentou a quantidade de chakra utilizada. Até ele, acostumado a consumir chakra em larga escala, começou a suar na testa. Obrigado, o tom de Tobirama era muito mais gentil do que quando ele apareceu pela primeira vez. Shimura dançou de lado, parecia que todos os ossos haviam sido removidos de seu corpo, sem expressão no rosto, olhos opacos. Não importava o quão forte ele fosse, não importava os grandes sonhos que tivesse de mudar o mundo, ele conseguiria o reconhecimento de seu professor, conseguiria superar Sarutobi. Se fosse impossível superar Sarutobi, então era como se ele já tivesse morrido. Repreender o professor? Enlouquecer? Ele podia ser ambicioso, mas não era tolo nem louco. Quanto mais fazia isso, mais se afastava do futuro que desejava. Mas qual era a diferença agora? Danzou, o terceiro Hokage não, Hiruzen Sarutobi, assim como em seus dias de juventude, tentou colocar a mão no ombro do velho amigo, na esperança de oferecer algumas palavras de conforto, mas Danzou a afastou com um estalo alto. Cale-se. Shimura Danzou tremia todo. Não preciso da sua pena. Você deve estar com pena de mim, um perdedor, certo? Você é Konoha se aquecendo ao sol, enquanto eu sou apenas a raiz escondida na escuridão. Me ver fracassar, sabendo que nunca vou te alcançar. Isso deve te deixar tão feliz, né? Tapa? Com um olhar de Tobirama, Mitokado Mura interrompeu o rugido de Danzou com um único tapa. Vá sentar-se aqui ao lado e acalme-se. A voz de Tobirama estava tão comedida como sempre. Danzou se afastou com um ar sombrio, sentou-se e permaneceu em silêncio. Então, é isso que você pensa de mim, Danzou? Hiruzen Sarutobi olhou para ele com um toque de melancolia. Então, o que eu sou para você? Ele se sentia triste. Mas depois de derramar tantas lágrimas ao longo dos anos, pouco lhe restava, apenas um arrepio nos ossos. Que espetáculo, pensou Link, controlando sua expressão e comportamento para não revelar nenhum indício de seus próprios sentimentos. Danzou e Hiruzen competiram a vida toda, com Danzou perdendo a cada passo. Ele nunca alcançou o amigo. Ao contrário do mangá, ele não teve a chance de sair do palco com uma demonstração final de determinação para proteger o mundo e Konoha. Ele apenas viveu na miséria do fracasso total. Se o segundo Hokage não estivesse aqui, o velho já poderia ter enlouquecido. É um pouco assustador ver o quão distorcida a camaradagem de Konoha pode ser. A expressão de Mitokado Mura permaneceu sombria. Entre os antigos guardas do segundo Hokage, ele era o único que herdou parte da personalidade de Tobirama, julgando calmamente a melhor forma de proteger a autoridade do Hokage em primeiro lugar. Aos seus olhos, ouvir Danzou dizer aquilo agora significava que o homem não era mais adequado para permanecer no escritório do Hokage. Além disso, se outra pessoa fosse qualificada para assumir o lugar de Danzou na liderança da raiz, Omura poderia muito bem conversar com essa pessoa sobre lidar com Danzou de uma vez por todas. Qualquer um que abrigasse um ressentimento tão profundo em relação ao Hokage, que conhecesse inúmeros segredos confidenciais, que exercesse um poder significativo e que pudesse ter subordinados escondidos espalhados pelo mundo ninja. Francamente, essa pessoa deveria ter morrido há muito tempo. Isso livraria a vila de uma ameaça e apresentaria uma face mais brilhante para o mundo exterior. A organização raiz poderia simplesmente ser entregue a alguém novo. Se ele tivesse morrido nas mãos de Uchiha Sasuke, talvez, graças à amizade de Link com aquele garoto, eles pudessem moldar Sasuke na nova raiz. Enquanto isso, a expressão de Utatani Koharu revelava sua compaixão. Ela era uma pessoa sentimental. Quando os Uchiha tentaram se rebelar, ela nutria um forte preconceito contra eles, mas seu amor por velhos amigos era inquestionável. Ver Danzou nesse estado fez seu coração doer. Tobirama observou todas as expressões, observando os pensamentos não ditos de cada um, suspirou silenciosamente e abriu outro pergaminho. Quem imaginaria que ele ainda teria que se preocupar com tudo isso mesmo na morte? Capítulo 222. Essa é a velocidade lendária do segundo Hokage? Não é só a técnica do deus voador do trovão, ele também é incrivelmente rápido em lidar com assuntos oficiais. Será que ele é tão rápido em outras áreas? Link ficou parado no canto do escritório do Hokage, observando Senju Tobirama lidar rapidamente com cada pedaço de papelada da vila. Questões como o conflito com a Megakuri, a aliança com Tsunagakure, o recente atrito com Iwagakure, certas missões disputadas e as várias demandas vindas de Jounin e de diferentes clãs ninjas estavam se acumulando. Os Zambu estavam ocupados, entregando relatórios intermináveis ao escritório do Hokage. Tobirama cuidou deles, e então o terceiro Hokage e os dois conselheiros se encarregaram de repassar as informações. Link não conseguiu nem trocar algumas palavras com seu mestre antes que o homem fosse enviado para negociar
negociar com os daimyo e outros nobres em nome de Tobirama. Ao amanhecer, os chefes dos clãs ninjas foram convocados para discussões, e o próprio Link foi educadamente convidado a se retirar. Na verdade, há muitos anos Konoha vem passando por um processo de transferência gradual de poder do topo. A vila começou dominada pelos clãs ninjas. Naturalmente, cargos de alto escalão pertenciam a eles. Ninguém poderia negar a transferência de poder do primeiro Hokage para o segundo, dada a força avassaladora daqueles dois irmãos. Mas após a fundação da Academia Ninja, os Sannin apareceram. Entre eles, Jiraiya e Orochimaru não pertenciam a clãs estabelecidos. Eram civis comuns que se tornaram ninjas. Mesmo Tsunade, embora chamada de princesa, nunca é mencionada com um sobrenome. Depois disso, cada vez mais Jounin nascidos na civil ascenderam em Konoha. Enquanto isso, entre os antigos clãs, além de Senju, Uchiha e Hyuga, o clã Sarutobi nunca pareceu ocupar posições particularmente proeminentes, o que é estranho, considerando que o próprio filho e a nora do terceiro Hokage eram ambos membros da elite da Anbu, mas ainda eram figuras pouco conhecidas. Gradualmente, o clã Senju desapareceu dos holofotes. Os Uchiha recuaram e passaram a administrar sua própria força policial e centros de detenção. Foi somente quando Jiraiya treinou Namikaze Minato, que se tornou o quarto Hokage, que ficou evidente. Todos os guarda-costas pessoais de Minato, como Shiranu e Gema, Namiashi Raido e Tatami Iwashi, eram de origem civil. Isso provou quanto o poder dos clãs ninja em Konoha havia sido drasticamente diminuído, e esse enfraquecimento realmente começou sob o segundo Hokage. Entretanto, após a morte inesperada do quarto Hokage, os clãs recuperaram muita autoridade. O clã Hyuga, por exemplo, recusou-se a comparecer à cerimônia de Konoha para celebrar sua aliança com Komogakure. Em vez disso, todos correram para comemorar o terceiro aniversário de Nata Hyuga. Vale lembrar que na terceira grande guerra ninja, até mesmo a família principal Hyuga foi para a linha de frente e acabou perdendo um Byakugan. De acordo com a progressão do mangá, o poder dos clãs ninja não continuou a diminuir, na verdade se fortaleceu. Tsunade e Kakashi fazem sentido, mas aí temos Naruto, o genro dos Hyuga, e depois Shikamaru, e assim por diante. Quanto a saber se Kishimoto planejou tudo isso desde o início, ainda é fácil entender o porquê. Embora a política japonesa possa às vezes parecer confusa, os japoneses certamente entendem a dinâmica entre aristocratas e plebeus. O sistema Kazoku só foi abolido após a Segunda Grande Guerra, e muitos ex-nobres permanecem ativos até hoje. Assim, da perspectiva do mundo shinobi, era absolutamente correto que os Uchiha fossem exterminados caso tentassem dar um golpe. Mesmo assim, Danzou ainda foi punido, o que teria sido impossível se os clãs não tivessem influência. O terceiro Hokage já estava velho. Após reassumir o cargo, ele se baseou principalmente em sua reputação passada, mas com poder insuficiente, não tinha como manter os clãs totalmente sob controle. Clãs como Yamanaka e Aburami também tinham membros do grupo de Danzou, moderados, linha dura, todos se misturando. Nesse sentido, assemelhasse muito ao Japão moderno, com suas muitas facções e linhas aristocráticas ainda ativas. Link já estava ciente dessas realidades há muito tempo. Ele entendia que se quisesse ascender mais alto, precisaria do apoio dos clãs ninjas ou teria que se conectar com Jiraiya ou Tsunade. Mas ele ainda era jovem, e como o terceiro Hokage havia sido momentaneamente rejuvenescido durante o plano de esmagamento de Konoha, segurando firmemente as rédeas, Link decidiu esperar o momento certo. Seju Tobirama, por outro lado, não estava disposto a esperar. Primeiro, ele se despediu de Nara, que servia como comandante Jounin, e em seguida, reuniu os chefes dos principais clãs. Não havia necessidade de adivinhar suas intenções. Tendo recebido um longo tempo de recuperação de Link, Tobirama passou a manhã inteira discutindo sabe-se lá o que com os clãs ninjas. Só depois disso Kakashi, Sasuke e Link foram invocados. A partir de hoje vocês dois são Jounin, anunciou Tobirama sem medir palavras, e imediatamente expôs os novos papéis de Link e Sasuke. E você, ele se virou para Kakashi. A partir de amanhã, você se reportará aqui ao escritório do Hokage, aprendendo e lidando com as tarefas administrativas do Hokage. Ataque Kakashi começou a suar frio. Quero falar com aquele pirralho Uchiha sós. Com isso, Tobirama gesticulou para que Link e Kakashi saíssem. Com seu profundo conhecimento dos Uchiha, ele tinha 99% de certeza de que o garoto havia despertado o Mangekyou Sharingan, um massacre de clã, o irmão mais velho que despertou o Mangekyou, que também se revelou um espião e morreu voluntariamente pelas mãos do irmão mais novo. Coloque tudo isso em qualquer Uchiha e é quase certo que ele despertaria o Mangekyou. Era preciso um tratamento cuidadoso. Outros talvez não soubessem o que o Mangekyou Sharingan realmente significava, mas Tobirama certamente sabia. Link e Kakashi se encontraram no corredor. Kakashi soltou mais um suspiro. Parece que você está prestes a se tornar Hokage, Link provocou. Se quiser, você pode se voluntariar para o segundo Hokage e trocar de lugar comigo, disse o famoso primeiro copiador de Konoha. Pegando seu livro recém-publicado da série Paraíso Isha Isha, Violência Isha Isha, como se desejasse ser consolado por seu conteúdo acalorado. Ele, é claro, não tinha ideia de como certas cenas picantes do romance tinham surgido. O quanto você sabe sobre Sasuke e Itachi? Link mudou de assunto. Kakashi fechou o livro e suspirou novamente. Só ontem descobri que Itachi estava na verdade. Francamente, ele estava perdido. Antes, não sabia como guiar Sasuke para que ele se livrasse do ódio. Agora, ele descobriu que a situação de Sasuke está profundamente ligada ao passado secreto da vila, incluindo a verdade sobre o massacre dos Uchiha. Se o terceiro Hokage não quisesse que ele fosse alguém que pudesse estabilizar Sasuke forçando-o a aprender esses detalhes complicados, ele teria preferido permanecer ignorante. Antes, ele presumia que tinha a postura correta para aconselhar Sasuke a seguir em frente. Mas acontece que o verdadeiro inimigo estava dentro da própria vila. Que frustrante. Não suspire tanto, disse Link.
Se continuar suspirando, vai acabar com toda a sua sorte. A expressão de Kakashi ficou mais séria e ele permaneceu quieto. Eu sei um pouco sobre o que aconteceu com você naquela época, continuou Link. Como você sabe, sempre há algumas pessoas na Terra Pura que sabem das coisas. São os intrometidos, comentou Kakashi enigmaticamente. Ele não conseguia se livrar do passado, mas também não deixaria que outros interferissem nele. Link apenas deu de ombros. Procurei-os especificamente na Terra Pura. Não consegui encontrá-los. Desculpe, acrescentou ele suavemente. Talvez eles ainda tivessem problemas não resolvidos e ainda não tivessem chegado lá. Kakashi apertou ainda mais o Violência Isha. Depois de um momento, seus olhos, secos pela insônia, se moveram ligeiramente. Não precisa se desculpar comigo. Esse tipo de coisa. Ele ainda carregava arrependimentos, mas já havia aceitado a realidade. A perspectiva de encontrá-los novamente após a morte seria suficiente. Ele não sabia bem como responder à preocupação que Link demonstrava. Depois de dizer o que tinha dito, simplesmente ficou em silêncio. Capítulo 223. Você quer matar Danzou, não é? Depois de fechar a porta e garantir que estavam sozinhos, Seiju Tobirama imediatamente disse essas palavras. Uchiha Sasuke permaneceu em silêncio por um tempo. Ele encontrou o olhar do lendário segundo Hokage sem o menor medo e disse friamente, isso mesmo. O que importava para ele eram os companheiros que o tratavam bem. Embora tivesse algum apego a Konoha, esse apego era apenas à vila em si, não ao segundo Hokage que reaparecera repentinamente do nada. Entre os chefões da vila, o único por quem ele tinha alguma afeição era o terceiro Hokage. Você já pensou no que significaria matar Danzou? Tobirama não estava bravo. A última pessoa à sua frente que ameaçou matar um colega aldeão era um Uchiha tentando dar um golpe. Bem, você poderia dizer que ele já estava acostumado com isso. Significado. Sasuke não respondeu. Tobirama entendeu. Se Sasuke fosse o único envolvido, o garoto já teria dito isso. Então devia haver outros dispostos a ir com ele. É Aruno Sakura ou Link? Ao ouvir isso, Sasuke abriu seu Sharingan e fixou o olhar no Tobirama semi-transparente. Entre duas pessoas inteligentes, não eram necessárias muitas palavras. Diante de um fantasma que viverá décadas a mais, era quase impossível para um garoto de 14 anos esconder suas intenções. Você já pensou no que eles teriam que abrir mão se decidissem ir embora com você? O tom de Tobirama suavizou um pouco, abrindo mão de seus outros laços, abandonando o futuro brilhante que tem na vila, escolhendo se tornar shinobi rebeldes. Chega! Sasuke o interrompeu, mas não conseguiu pensar em uma maneira de refutá-lo. Então é realmente o Mangekyou Sharingan? Tobirama, aparentemente calmo, disse. Então, é isso que você quer? Quando você deixar a vila, que tipo de pessoa você pretende se tornar? Sasuke desviou o olhar confuso. As pessoas esperavam que ele se fortalecesse e se tornasse um herói da vila. A comunicação baseada em chakra não mente. Seu pai queria que ele vivesse bem e revivesse o clã Uchiha. Seu pai, embora já falecido, nunca havia mentido para ele. Além do ódio, o que ele queria se tornar? A única razão pela qual ele tinha esses pensamentos era que o ódio que o sustentava estava gradualmente enfraquecendo. Seus pais estavam frequentemente ao seu lado. Não muito tempo atrás, outros Uchiha também haviam sido invocados de volta ao mundo dos vivos. Suas emoções e pensamentos no momento da morte o forçaram a contemplar muitas coisas. Nas perguntas de Tobirama, Sasuke teve um vislumbre do que a maioria dos shinobi sente. Contanto que alguém cumpra os deveres de um ninja durante uma missão, além do ninja, quem sou eu realmente? Um ninja, hein? Sasuke se lembrou de algo que Link havia dito uma vez e começou a pensar. Se já se decidiu, venha falar comigo antes de agir. Tobirama parecia um pouco curioso sobre o que Sasuke estava pensando. Saia e diga a Link para entrar. O segundo Hokage quer você lá dentro. Sasuke parecia estar pensando seriamente em alguma coisa. Link simplesmente assentiu e, sem pensar muito, passou por Sasuke e entrou no escritório. Perto dali, Ataque Kakashi esperava há algum tempo. Ele deu um passo à frente. Sasuke. Desculpe, Kakashi. Sasuke foi direto. Ele tinha muita coisa na cabeça e precisava de um tempo sozinho. Kakashi o observou partir. No fim, não conseguiu dizer nenhuma palavra de conforto. Após um longo silêncio, ele desapareceu num piscar de olhos. Ele precisava conversar com outros dois companheiros. Dentro do escritório do Hokage. Você realmente me causou muitos problemas. Tobirama sentou-se à mesa com os braços cruzados. Ele vinha sendo perseguido pela outra parte há algum tempo. Provavelmente começando na época em que a chamada Companhia de Realização de Sonhos foi proposta pela primeira vez. Ele não havia respondido antes porque duvidava da identidade de Link e acreditava que os mortos não deveriam interferir no mundo dos vivos. Tal transgressão entre a vida e a morte era perigosa. Ele próprio era um especialista na técnica Edo Tensei, mas claro, estava ciente de que retornar à vida poderia ter um custo e potencialmente transformá-lo em uma arma contra a vila. A última vez que ele foi convocado foi prova suficiente. No entanto, com as constantes interrupções e o tempo extra para pensar, ele confirmou que Link era realmente um shinobi de Konoha. E como os inimigos da vila também possuíam o Edo Tensei, mesmo que ele se recusasse, ele acabaria sendo invocado novamente. Ele poderia muito bem procurar uma solução de uma maneira diferente. A boa notícia era que ao responder a Link, ele havia retornado à vida sem nenhum perigo ou custo aparente. Aquele garoto, porém, usava a técnica para invocar almas mortas com bastante liberdade. Era comum ver Sasuke passeando com Fugaku e Mikoto ou ver Navaki, que se parecia muito com Naruto, vagando pela vila seguido por Tsunade.
Assim, Tobirama teve a chance de lidar com problemas que nunca resolveu enquanto estava vivo. A má notícia foi que depois de um dia revisando e lidando calmamente com a papelada, Tobirama percebeu que poderia acabar fazendo mau uso dessa técnica de invocação e decidiu desenvolvê-la ainda mais. E também teve a questão daquele garoto Uchiha. Então, segundo Okage, o que você acha de retornar ao mundo dos vivos? Perguntou Link casualmente, notando que não havia mais ninguém na sala. Ele assumiu o mesmo comportamento tranquilo que costumava ter com os mortos. Não fazia sentido fingir ser excessivamente respeitoso quando o jutsu de invocação impedia mentiras descaradas. Se for uma briga, eu posso ajudar, disse Tobirama, entrando em negociação, contanto que estejamos enfrentando um inimigo da aldeia. Sem problemas. No momento, Link não planejava deixar Konoha. E mesmo que deixasse, era altamente improvável que lutasse contra Konoha. Após concordar prontamente, ele acrescentou: quero aprender o jutsu proibido que você criou, segundo Okage-sama. Tobirama bufou. Apesar de ser Okage há tantos anos, era a primeira vez que encontrava um garoto com tão pouco senso de reverência? Alguém que não demonstrava nenhuma cautela em relação ao sistema Shinobi ou às técnicas proibidas. Tudo bem, mas você também terá que cooperar com meus experimentos sobre a técnica de invocação dos mortos. Tobirama não tinha intenção de recusar. Link prontamente pegou um pequeno caderno cheio de perguntas que ele tinha ao estudar as técnicas do Deus Voador do Trovão e do Edo Tensei. Afinal, se até mesmo o Esquadrão Gema, que protegia o quarto Okage, pôde aprender a formação do Deus Voador do Trovão, então, com a genialidade do segundo Okage, ele certamente poderia descobrir uma maneira de Link conjurar o Edo Tensei. Edo Tensei e Deus Voador do Trovão. Só os nomes já o faziam sentir que eram técnicas imperdíveis. Tobirama olhou para o caderno de Link e casualmente jogou-o no lixo. Não precisa complicar muito. Sua técnica é essencialmente uma aplicação mais profunda das propriedades de conexão mental do chakra, o chakra da liberação Yin-É. Ele falou longamente sobre suas ideias. Eu consigo entender cada palavra individualmente, mas quando ele junta tudo, a mente de Link começou a ficar em branco. Embora ele se esforçasse ao máximo para memorizar tudo, foi em vão. Ao ver a expressão meio perplexa de Link, Tobirama conteve um suspiro. Então, qual técnica proibida você quer aprender primeiro? Não posso aprender as duas coisas? Link deliberadamente fez uma pergunta cuja resposta era óbvia. Tobirama, que nunca foi conhecido por ter o melhor temperamento, e não precisando se conter diante daquele pirralho, respondeu sem rodeios: você precisa me satisfazer primeiro. Só então poderá aprender qualquer outro jutsu. Ele queria ganhar vantagem. Uma técnica que tão facilmente e aparentemente sem custo algum, rompia a fronteira entre a vida e a morte. Havia dois deles à sua frente. Como Tobirama poderia não estar curioso? É claro que ele queria examiná-los minuciosamente. Se esse garoto demonstrasse um mínimo de talento, Tobirama poderia considerar incluí-lo na pesquisa. Mas, do jeito que estava, ele suspeitava que, sem sua ajuda, o garoto poderia passar a vida inteira lutando com essas artes avançadas e proibidas. Considerando quão incomum era a técnica mutante de Link, como uma estranha Kekkei Genkai que não seguia a genética normal, isso poderia implicar alguma peculiaridade mental significativa. Esse tipo de habilidade praticamente exigia testes constantes de novos jutsus para ver o que era possível. Mas com sua aptidão atual, Tobirama não podia esperar muito. Pelo menos ele próprio estava ali para preencher as lacunas. Só uma, hein? Se estas fossem as versões originais, o Deus Voador do Trovão seria, sem dúvida, o mais importante. O jutsu de espaço-tempo nunca foi um mau investimento. Mas considerando apenas os nomes, Edo Tensei. Quero aprender Edo Tensei, Link respondeu prontamente. Muito bem, reconheceu Tobirama, passando pela mesa e se aproximando dele. Abra sua mente e não resista à minha tentativa de comunicação. Controle seus pensamentos. Se há algo que você não quer que eu saiba, não se prenda a isso. Entendido. Assim que Link estava pronto, a mão de Tobirama penetrou em seu corpo. Uma sensação muito estranha surgiu, como se ele tivesse subitamente ganhado outro cérebro. O que está acontecendo? Agora entendi. Essa incapacidade de mentir em um jutsu de invocação se deve à ligação mental, uma propriedade do chakra que permite que as mentes se conectem. Era disso que o segundo Okage estava falando antes. E com uma comunicação suficientemente profunda, o conhecimento também pode ser transferido. Até mesmo uma técnica abstrata demais para ser explicada em palavras pode ser transmitida dessa forma. Então o jutsu de invocação também tem esse efeito. Então, pare de pensar demais. Controle sua mente e concentre-se apenas em aprender. A voz severa de Tobirama ecoou em sua cabeça. Além disso, esteja ciente de que minha existência está consumindo chakra rapidamente, então a duração do jutsu continua diminuindo. Link forçou sua mente a ficar em branco. Logo, parecia que um cérebro secundário estava esclarecendo tudo. O método de usar o Edo Tensei fluía sem parar, cada fórmula técnica antes incompreensível se tornando clara através dessa transmissão mental. Cenas dele praticando o Edo Tensei continuavam a surgir em seus pensamentos. Ele estava convencido de que, nesse estado, conseguiria executar a técnica com perfeição. Preste atenção. Sou eu quem está usando agora, não você. A voz levemente exasperada de Tobirama soou em sua mente. Você, deixa pra lá. Conversamos na próxima vez. Assim que terminou de falar, aquele cérebro externo se desconectou. Link sentiu uma breve sensação de perda. Era difícil desistir de ter sua inteligência aumentando tão drasticamente. Ele olhou para as inscrições de jutsu que antes eram intrigantes. Espere. O que foram mesmo aqueles últimos segmentos? Ele se esforçou para se lembrar, e só depois de um tempo conseguiu juntá-las grosseiramente. O enorme volume de conhecimento e memórias desconhecidas era avassalador de processar, mas, pelo menos na maioria das situações,
Link não confiava apenas em sua própria habilidade, ele deixava o jutsu fazer o trabalho pesado. Eu entendi. Link se sentia totalmente confiante agora. Capítulo 224. No dia seguinte, pela manhã, no 7º campo de treinamento. Respingo. E isso não deveria estar acontecendo. O que está acontecendo aqui? Para onde foi meu jutsu? Link ficou parado ali, um tanto perplexo, observando a fórmula do jutsu à sua frente, contendo os 2 grandes caracteres para a terra impura, se contrair rapidamente para dentro e então convergir em uma bola de tinta preta. Após um leve tremor, a matriz cuidadosamente desenhada instantaneamente voltou a ser tinta lisa e se espalhou por todo o chão. Tendo aprendido a técnica Edo, Tensei reencarnação do mundo impuro no dia anterior, ele correu para estudar como lançar sua própria versão mutada dessa arte ninja. Mundo impuro corresponde basicamente ao mundo atual, em oposição à terra pura. A versão original do jutsu não é tão complicada de usar. 1. Desenhe a fórmula, geralmente dentro de um caixão, mas às vezes em um pergaminho. 2. Obtenha o DNA do alvo. 3. Ative a fórmula. 4. Mantenha um sacrifício humano dentro dele. 5. Complete o jutsu através de selos de mão. A razão pela qual os caixões são usados é simplesmente porque é conveniente armazenar um sacrifício humano inconsciente dentro deles. Ao adicionar uma técnica de invocação básica à fórmula, ao ativá-la no momento do uso, você invoca o caixão, que naturalmente contém o alvo que você está revivendo através da reencarnação do mundo impuro. Mesmo sem caixão, você ainda pode executar o jutsu. Se a fórmula estiver escrita em um pergaminho, depois de obter o DNA do alvo, basta desdobrá-lo de modo que a matriz fique no chão. Garantir a presença de um sacrifício humano, formar os selos para ativar e pronto. Sem DNA e um sacrifício humano, o jutsu não terá sucesso algum, os selos de mão não terão efeito e nenhum chakra será consumido. Em circunstâncias normais, é assim que funciona. No entanto, Link teve sucesso. Para ser mais preciso, ele estava consumindo chakra, e a fórmula do jutsu estava até mostrando sinais de ativação. Mas onde estava a terra impura? Onde estava a reencarnação? Hein? Então para onde foi meu chakra? Link ficou sem palavras. Aquilo era ainda mais bizarro do que o pântano do submundo. Claramente a fórmula havia sido ativada, o chakra havia sido consumido, mas no final, nada aconteceu. Como isso era possível? Ele só pretendia praticar, sem realmente esperar ter sucesso. Afinal, um jutsu como esse requer um sacrifício humano, o que ele não poderia testar na vila. Mas era muito estranho. Como poderia ser ativado sem um sacrifício humano ou DNA do alvo? Vou procurar Tobirama e ver o que está acontecendo. Sem hesitar, Link correu para o escritório do Hokage. Desde que invocara o segundo Hokage, Senju Tobirama, seu plano de deixar a vila em busca de Orochimaru havia fracassado. Todos os superiores da vila queriam que ele continuasse invocando Tobirama para ajudar como Hokage. Não havia como deixá-lo simplesmente fugir. Na noite anterior, ele saiu rapidamente para dizer ao Takata, que o esperava ali perto, para retornar à base no País das Ondas, e passou a noite inteira revisitando, animado, todos os detalhes da reencarnação do mundo impuro. Ele planejava praticar um pouco hoje e depois deixar a vila para procurar 2 canalhas para fazer um teste de verdade. Agora as coisas estavam naquele impasse. Ele não tinha ideia de quanto tempo levaria se continuasse tateando sozinho, então poderia muito bem consultar seu cérebro externo. Talvez aprendesse algo útil com antecedência e economizasse tempo. Não se importava em revelar um pouco de informação se isso significasse acelerar as coisas. Não demorou muito para que Senju Tobirama, que havia passado a noite em claro lidando com assuntos oficiais e conversando com vários clãs ninja, chegasse. De pé de braços cruzados, ele se perguntou se aquele pirralho estava apenas brincando com ele, mas ainda assim falou calmamente. Tente novamente. Mesmo que Link tivesse a orientação mental de Tobirama, dominar tantas técnicas novas em apenas um dia já era algo que desafiava os limites da credibilidade. No entanto, Tobirama estava curioso para ver como esse jutsu altamente especializado poderia se transformar nas mãos de Link. Link olhou para Ina, que se apressou para pegar um pincel e usar a técnica de invocação para fazer um pergaminho. Ele então começou a desenhar com intensa concentração. Parece um nível totalmente iniciante. Tobirama franziu a testa diante das linhas desordenadas. Será que isso funciona mesmo? Provavelmente a tinta infundida com chakra cria algum efeito, e deve ser por isso que ele foi invocado. Mesmo assim, Tobirama continuou observando. Link permaneceu calmo, e graças à sua técnica da palma mística suas mãos estavam firmes. Ele sabia muito bem que sua caligrafia não era das melhores. Afinal, ele começara a aprender selos quando se aventurou no selo dos 5 elementos, e com a orientação paciente do terceiro Hokage, levará 2 meses para dominá-lo. Isso havia acontecido há menos de 2 anos, e ele não havia se envolvido muito com as artes dos selos desde então, seu conhecimento havia despencado. Mesmo com Tsunade e Shizune o ajudando a aprender o selo do rugido do leão e o renascimento da criação, seu progresso tinha sido dolorosamente lento. Sem usar o que ele chamava de cérebro externo, poderia ter levado pelo menos uma década para realmente pesquisar todas as partes intrincadas da reencarnação do mundo impuro, quando esse dia já teria passado há muito tempo. A técnica da palma mística só pode seguir ordens que ele é capaz de dar, pode produzir o melhor resultado possível, mas, no fim das contas, se seu conhecimento for limitado, os selos parecerão limitados. Se funcionar, funciona, por mais feio que seja. Ele realmente terminou o desenho. Tobirama ergueu as sobrancelhas, surpreso. Descruzando os braços, pensou, talvez esse pirralho seja mais esperto do que eu esperava. Quando Link colocou a mão sobre o pergaminho completo, o chakra fluiu para ele. As marcas pretas, semelhantes a girinos, espalharam-se pelo chão. Estranho. Por que ele está ativando mesmo sem o DNA do alvo? Nesse ponto, Tobirama ficou perplexo.
O selo desenhado deveria exigir DNA para ser ativado. Chakra puro por si só não deveria fazer nada. Logo, a fórmula se espalhou pelo chão. Tobirama ficou visivelmente assustado. O que é isso? Os caracteres que saíam do pergaminho não tinham nenhuma semelhança com o que ele acabará de ver desenhado. Veterano em técnicas proibidas, Tobirama não conseguia reconhecer um único símbolo, e alguns deles eram até palavrão de Konoha. Muitos dos símbolos mudavam e se transformavam conforme a tinta fluía. Essa é a sua reencarnação do mundo impuro? Ele não pôde deixar de perguntar. Link olhou para ele com os olhos claros. Você não acha que os símbolos ali são suspeitos? Tobirama não conseguia dizer se o garoto era realmente desavisado ou apenas fingia. Link abriu as mãos inocentemente. Ele não havia decifrado a maioria dos símbolos. Era normal que seu ninjutsu mutante parecesse estranho, e era igualmente normal que ele não entendesse tudo. Ele simplesmente sabia como escrevê-lo, lançá-lo e usá-lo. Por que funcionava? Bem, essa é uma pergunta para seu cérebro externo. Tobirama manteve o rosto sério, não disse nada e fez sinal para Link continuar. Selos de mão, liberação de chakra. Seguindo seu procedimento habitual de ninjutsu, Link realizou a reencarnação do mundo impuro mais uma vez, consumindo a maior parte de seu chakra de uma só vez. Ele não sabia por que isso consumia tanto. Mais uma vez, a tinta no chão se agitou e se transformou, combinando-se em inúmeros símbolos intrincados. Finalmente, eles se ergueram no ar e convergiram no centro. A cena lembrava um pouco o método de selamento do mal subindo pelo corpo de alguém. Está faltando um corpo hospedeiro, concluiu Tobirama, depois de superar o choque e a confusão iniciais. Você já tentou colocar um hospedeiro na matriz? Não foi exatamente para isso que eu vim até você? Link sorriu. Ele não sabia se um coelho funcionaria, e a reencarnação do mundo impuro provavelmente precisava de um humano de verdade para servir como sacrifício. Difícil de lidar dentro da vila, então talvez o segundo Hokage tivesse algumas ideias. Seu pirralho astuto, disse Tobirama friamente. Tudo bem. Daqui a pouco, vamos até a prisão e pegamos 2 condenados à morte. Ele não se importava nem um pouco com experimentos humanos. Era basicamente um alinhamento perfeito entre o velho fantasma perverso de Konoha e o fantasminha perverso de Konoha. Capítulo 225. Tarde, 7º campo de treinamento. A propósito, Lorde Segundo, como você conseguiu tocar nas coisas naquele estado anterior? Link perguntou um pouco confuso. Afinal, as pessoas que foram invocadas por aquela técnica de invocação antes estavam em uma forma transparente e não podiam tocar em nada. Tendo retornado ao mundo presente através do Rashomon, Senju Tobirama estava se movendo em um corpo que parecia quase como quando ele estava vivo, com um leve sorriso no rosto. A essência da sua técnica de invocação é o uso de chakra para formar uma imagem ilusória semelhante a um clone. Embora eu não entenda completamente o princípio por trás dela, nem possa alterar sua estrutura, com meu nível de percepção e controle de chakra, consigo usar uma pequena quantidade de chakra para tocar alguns objetos. A sensação de estar de volta ao mundo dos vivos, sentindo um corpo vigoroso, o deixou de humor particularmente bom. Então ele tomou a iniciativa de explicar mais do que o habitual. Ele até usou um exemplo baseado em ninjutsu básico para facilitar a compreensão da outra pessoa. Eu vejo. Link entendeu mais ou menos que o outro homem estava basicamente dizendo que era muito habilidoso. Mas se fosse realmente o mesmo que uma técnica clone, por que Uchiha Fugaku ou Momoshi Zabuza não poderiam fazer o mesmo? E quanto ao Baki? Nem vamos entrar em detalhes. Resumindo, ele estava preocupado que o Edo Tensei pudesse ressuscitar algum tipo de problema, então sugeriu usar Rashomon primeiro. No entanto, assim que o segundo Hokage ressuscitado refinou levemente seu chakra, a aura que ele liberou foi aterrorizante. Não era como a dos mortos enfraquecidos da Quarta Grande Guerra Ninja, era uma forma normal com todos os poderes. Seja em termos de nível de chakra, habilidade de taijutsu, ninjutsu, genjutsu ou atributos físicos básicos, tudo nele era incrivelmente forte. Era realmente incompreensível como os irmãos Ouro e Prata conseguiram derrotar tal monstro. Vamos começar. Ao ver a expressão de Link, Senju Tobirama percebeu que ele não havia compreendido tudo, mas achou isso aceitável. Afinal, Link ainda era jovem. Tobirama ergueu o queixo, sinalizando para Link começar o Edo Tensei imediatamente. Ele estava genuinamente curioso para saber até onde esse novo Edo Tensei poderia ir. Não muito longe dali, 2 condenados à morte, inconscientes, jaziam desajeitadamente esparramados no chão. Eles tinham acabado de ser trazidos para lá de última hora. Um era um Ronin errante que havia se infiltrado na vila com a intenção de sabotagem, e o outro era um assassino em série responsável por múltiplos crimes. Link abriu o pergaminho que havia preparado com antecedência. Decidiu fazer os experimentos primeiro no humano comum e depois nos Ronins que podiam usar chakra. Ele canalizou chakra para o pergaminho, fazendo com que a tinta fluísse pelo chão e formasse uma fórmula de técnica massiva centrada no assassino. Ao sentir o alvo, os caracteres de terra impura na técnica estremeceram brevemente, depois se transformaram em reencarnação. Ambos notaram. Link não parou. A técnica já estava em andamento, e cortar o chakra agora só o desperdiçaria. Ele formou selos e liberou seu chakra. Gugugu, os encantamentos semelhantes a Gerino se contorceram e gradualmente envolveram o assassino, então explodiram em um brilho intenso. Parece um ninjutsu de espaço-tempo? Os olhos de Senju Tobirama se arregalaram. Incrivelmente, ele acabará de sentir um traço extremamente tênue de chakra e alma sendo extraído daquela pessoa comum. Tendo ele próprio experimentado a morte uma vez, e com sua percepção aguçada, não havia como ele ter se enganado. Se o encantamento for misturado com espaço-tempo. Essa técnica? Enquanto isso, Link tinha sua própria percepção bizarra.
Ele podia sentir claramente a alma do assassino sendo arrancada pela técnica. Sob a influência do encantamento, ele deveria então prosseguir para algo para continuar. No entanto, o material necessário para completar o próximo passo estava faltando, o que fez com que a fórmula se ativasse ainda mais. Logo depois, a alma desapareceu no ar diante de seus olhos, emitindo uma sensação exatamente igual à de uma técnica de invocação. Quando terminou, a resposta da técnica lhe disse para onde a alma havia ido. Um lugar chamado Cidade Colmeia Cintila. Estranho. Não existia um lugar assim no mundo de Naruto, não é? E uma cidade colmeia. Espere um segundo. Cintila, uma cidade colmeia? A testa de Link começou a suar frio. Como fã incondicional de animes e mangás, ele sabia perfeitamente o que era uma cidade colmeia, parte do universo de Varamer 40K. Então aquele cara realmente reencarnou em uma dimensão diferente. É que você morra rapidamente. Ele desejou sinceramente pelo infeliz que acabará de desaparecer. Na escuridão sombria do cenário de Varamer, uma morte rápida já era uma grande bênção. Meu Edo Tensei é realmente estranho, deixando as pessoas reencarnarem aleatoriamente em algum Isekai 2D de todos os lugares. Ele se firmou e refletiu cuidadosamente sobre o momento exato em que a técnica terminou. Falta algo no Edo Tensei, algo que possa conter a alma. Outro corpo? Ou talvez... Link engoliu uma pílula do soldado e mandou sua sombra buscar um coelho. O corpo do assassino jazia agora inerte no chão, sem sinais vitais. Ao lado dele, Senju Tobirama não falava. Sua expressão era solene, como se estivesse absorto em pensamentos. Lorde Segundo? Link perguntou, estou pronto para o próximo teste. Senju Tobirama recobrou os sentidos e assentiu. Embora conseguisse adivinhar algumas pequenas partes do encantamento naquele momento, tudo mudou muito rápido. Este era um sistema de escrita de técnicas novinho em folha, e ele não tinha ideia de por onde começar. Talvez ele devesse gastar mais tempo pesquisando sobre isso? Mas as versões de Link de Invocação e Rashomon também eram intrigantes. Como antigo principal desenvolvedor de ninjutsu de Konoha, pela primeira vez na vida, ele se sentiu dividido pela enorme quantidade de incógnitas. E eu tenho que voltar logo e perder meu tempo limpando a bagunça do macaco. Droga! Ele suspirou em silêncio e se concentrou novamente em assistir ao segundo lançamento do Edo Tensei. Nesse momento, Link havia chegado ao estágio de despojar a alma. Sob a direção de Link, a alma foi guiada pelo encantamento da técnica e tentou entrar no corpo do coelho, apenas para desaparecer dentro dele. Os Ronins errantes acabaram reencarnando em um lugar chamado Terras Altas de Yunzabit, uma tundra congelada. É Planalto de Yunzabit. Esse nome é tão familiar. Parece que já ouvi isso em algum lugar. Ele vasculhou as memórias. O nome soava tão familiar praticamente na ponta da língua, provavelmente de algum mangá, jogo, romance ou série. Depois de um bom tempo tentando se lembrar, Link simplesmente deixou para lá. A partir desses dois experimentos, pelo menos ficou claro que não era possível simplesmente enfiar uma alma em um coelho. Se não conseguisse manter a alma no lugar, a fórmula seria ativada automaticamente e a arrastaria para alguma outra dimensão que tivesse um receptáculo apropriado para a reencarnação. A ideia original era usar o Edo Tensei para trazer os mortos de volta, como ressuscitar os pais de Sasuke para que sua família pudesse se reunir. Agora, porém, era impossível simplesmente mandar Fugaku e Mikoto para alguma outra dimensão aleatória, não é? O que exatamente poderia prender uma alma a um lugar? Link mergulhou em pensamentos. Ao lado dele, Senju Tobirama estava igualmente imerso em contemplação, e nenhum dos dois disse uma palavra. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226. Sem um corpo para conter a alma? Tobirama Senju olhou para cima e perguntou. As almas deles devem ter sido enviadas para outro lugar pelo Jutsu, certo? Seu tom era absolutamente certo. Link assentiu silenciosamente. Ele entendeu vagamente porque se falava em reencarnação e partida. No mundo de Naruto, pelo menos neste planeta, quando as pessoas morrem, suas almas seguem para a Terra Pura. Com exceção de metade dos 9 caudas e Minato Namikaze, ambos selados no estômago do ceifador, todos os outros, mesmo que não fossem direto para a Terra Pura imediatamente, eventualmente estariam a caminho de lá. Então, será que esse jutsu havia estranhamente transferido suas almas para outro mundo? Ele não conseguia entender como funcionava. De qualquer forma, ele nunca havia compreendido completamente os princípios por trás de seu próprio ninjutsu, então simplesmente deixou por isso mesmo. No momento, seu Edo Tensei, reencarnação do mundo impuro, era estranho. Ele enfatizava apenas a parte da reencarnação, porque a parte do mundo impuro não apresentava nenhuma mudança peculiar. Bem, em certo sentido, Varamer também poderia ser considerado um mundo impuro. Uma enxurrada de perguntas lhe veio à mente. Depois de lutar brevemente com elas, ele desistiu de se aprofundar na mecânica mais profunda do jutsu e começou a pensar em como tirar o melhor proveito dele. Ele não tinha outra escolha, havia muitas coisas estranhas em seu ninjutsu. Se tentasse investigar cada anomalia, quem sabia quantas células cerebrais ele queimaria? Melhor esperar até se tornar invencível e depois pensar no assunto. Pensando bem, almas vinculativas. Eu realmente tenho um jutsu que pode fazer isso. Link se lembrou da técnica do pântano do submundo, que engolia almas diretamente, transformando-as em uma forma fantasmagórica. Ele imaginou que se a reencarnação fosse algo estranho, seria ainda mais difícil para as pessoas aceitarem. E será que a lama fétida deixada para trás depois de engolir uma alma também pode unir almas? Ele refletiu. Havia uma ideia ainda mais macabra. Usar uma mulher grávida, já que um recém-nascido poderia ser capaz de gerar uma alma para a reencarnação. Mas ele não tinha intenção de violar seus limites morais. Mesmo que aquele velho e suspeito Den ao lado dele sugerisse isso, ele vetaria imediatamente. Talvez precisemos deixar a vila para mais experimentos, disse Link.
Já tendo pensado no pântano do submundo, ele pretendia tentar novamente. Ele tinha uma base no País das Ondas e não tinha planos de escondê-la do segundo Hokage. Sem a ajuda de Tobirama, a pesquisa subsequente seria uma tarefa árdua, e ter um cérebro externo extra parecia bastante útil. De qualquer forma, se ele fosse deixar a vila, ele deveria estar pronto para estabelecer uma nova base. Mesmo que ele não o reconstruísse, considerando sua força e o Mangekyou Sharingan eterno de Sasuke, não havia lugar neste mundo para onde eles não pudessem ir essencialmente. Eles eram invencíveis. E será que tenho falado muito sobre invencibilidade ultimamente? Esse pensamento passou pela sua mente. Tobirama Senju assentiu e disse, podemos partir agora mesmo. Ele sabia que o garoto definitivamente escondia algo da vila, o que não era surpresa. Tal poder avassalador em uma idade tão jovem, e ao lado de um Uchiha que possuía o Mangekyou Sharingan, poderia muito bem significar que eles pretendiam fundar uma nova vila em algum lugar. Foi por isso que ele tomou a iniciativa de assumir algumas das tarefas da vila por enquanto. Preocupava-se que da próxima vez que fosse convocado, Konoha já tivesse partido. A vila pôde aceitar a deserção de Sasuke, mas não a partida de Link também. Esse era o ponto crucial de tudo com que Tobirama vinha lidando nos últimos 2 dias. E Danzou, Tobirama suspirou interiormente. Ele não tinha intenção de intervir na rixa entre Sasuke e Danzou, assim como não se envolvera no conflito de seu irmão mais velho com Madara naquela época. Seu objetivo era simplesmente manter Link seguro. Um único usuário do Mangekyou não chega nem perto do valor do jovem que o antecedeu. Link ficou um pouco surpreso. Vou procurar Sasuke, Lorde II. Vamos nos encontrar no portão da vila daqui a pouco. Com isso, ele dissipou Rashomon, usou a técnica de invocação para libertar Tobirama e desapareceu do local num piscar de olhos. Por ter criado tantas sombras, Link agora tinha olhos e ouvidos espreitando na escuridão por toda a vila e junto com a inteligência dos gatos ninja, foi fácil para ele passar em casa para pegar Ina e localizar Sasuke no rio Naka em minutos. Hoje Sasuke não estava treinando. Ele apenas sentou-se calmamente à beira do rio, olhando para a rua silenciosa, imerso em pensamentos. Está relaxando hoje? Link comprou 2 latas de refrigerante em uma máquina de venda automática. Ele pediu uma sopa de feijão vermelho doce para si, enquanto a de Sasuke era um refrigerante salgado. Sasuke desprezava qualquer coisa doce. Será que um guloso e um amante de sal poderiam ser realmente amigos? Não, não somos amigos. Só estou usando ele, Link disse a si mesmo, sentindo-se à vontade ao entregar o refrigerante a Sasuke. Sentou-se ao lado dele, tomou um gole do seu e disse, voltarei para a base do País das Ondas em breve. Quer vir? Sasuke virou o rosto ligeiramente e segurou o refrigerante por um tempo antes de sorrir. Não, eu gostaria de um tempo sozinho. Quero arrumar a casa. Faz tempo que não volto. Não se preocupe com essas coisas. Deixe o Danzou comigo. Link colocou a lata ali perto, apoiou-se no banco e olhou para o céu azul claro. Eu não disse. Você vai se tornar a minha força, então sempre estarei do seu lado. Tudo bem, Sasuke respondeu suavemente. Você está muito estranho hoje, comentou Link rindo. Você não treinou e está sorrindo tão feliz. Aconteceu alguma coisa com a Sakura ou a Karin? Normalmente Sasuke coraria ou ignoraria. Mas desta vez ele simplesmente ficou sentado ali, olhando para Link. Quando Link percebeu que ele o encarava, sentiu-se um pouco perturbado. Suspirando, Link disse, se estiver pensando em algo, é só dizer. Pelo menos somos amigos, certo? Amigos. Os olhos de Sasuke pareceram brilhar enquanto ele sorria levemente. É claro que somos amigos. Seu pequeno. Link murmurou sentindo uma certa estranheza. Desde que Sasuke matara Itachi, algo estava errado, mas ele não pensou muito. Quando estiver pronto, transplante os olhos de Itachi. O Mangekyou Eterno é incrivelmente poderoso. Ele havia entregado o corpo de Itachi a Sasuke, embora Sasuke, provavelmente ainda dividido, ainda não tivesse pedido ajuda. Para um ninja médico, trocar de olhos não era difícil. Com as habilidades de Shizune e a técnica de extração fantasma fina de Link, Sasuke poderia usá-las praticamente imediatamente. Eles já haviam testado antes. Sua técnica de extração fantasma podia até curar a cegueira causada pelo Mangekyou. Não era urgente. Ainda assim, ter o Mangekyou Eterno não só previne a cegueira, como também aumenta atributos físicos, reservas de chakra e outros fundamentos. Eu sei. Sasuke deu uma resposta sem relação com o assunto. Link se levantou, sorrindo. Nesse caso, eu vou embora. Amanhã, trago a tia e o tio de volta e então... Ele ainda sentia que havia algo errado, mas não conseguia identificar o que era. Provavelmente estava apenas preocupado com o Edo Tensei. Se despedindo, ele levou Ina até os portões da vila, onde o semi-transparente Tobirama Senju parecia estar esperando há algum tempo. Sasuke está ocupado e não quer se juntar a nós, Link explicou. Tobirama sentiu como sempre, sem mudar de expressão. No entanto, quando o garoto não estava olhando, um toque de complexidade brilhou em seu olhar. Uchiha, eles realmente nunca mudam. Capítulo 227. A noite cai na residência do clã Shimura. Tocar, ouviu-se um leve som de alguém desmaiando. Shimura Danzou arrancou a bandagem do braço, levantou-se do tatame e olhou para o pátio. Vários Zambu jaziam no chão, respirando com dificuldade e inconscientes. Um par de olhos escarlates com Sharingan o encarava. Naqueles olhos não havia ódio histérico. Pelo contrário, havia uma calma extrema. Uchiha. Sasuke, hein? A expressão de Shimura Danzou ficou sombria. Aquele pirralho tagarela do Link te contou tudo? Ou será que o Itachi contou? Vá embora imediatamente e eu vou fingir que você nunca esteve aqui. Mesmo para ele seria muito problemático matar Sasuke, que era importante para Link. E xixi. Uchiha Sasuke não falou nada. Um raio cintilava na palma de sua mão enquanto ele se aproximava passo a passo.
Danzou não baixou a guarda. Ele sabia que Itachi havia despertado o Mangekyou, e o garoto que matou Itachi provavelmente também havia aberto o seu próprio Mangekyou. Diante de uma habilidade desconhecida do Mangekyou, ele desfez o selo em seu braço direito, revelando o membro pálido incrustado com Sharingan em forma de 3 Tomoe, formando selos com as 2 mãos. Coelho, javali, ovelha. Ele estava prestes a lançar Izanagi, o genjutsu preparado com antecedência. Nesse momento, notou que o garoto à sua frente já havia revelado um padrão estranho em seu Mangekyou. Antes que pudesse entender mais, sua visão escureceu completamente. Incluindo o Sharingan em seu braço e seus próprios olhos, todos mergulharam na escuridão em um instante, selados e fechados. Despojado de seus materiais necessários, Izanagi foi exterminado à força. Um genjutsu? Danzou instintivamente tentou interromper seu próprio fluxo de chakra para se libertar, mas uma dor aguda no peito lhe disse que ele havia sido atravessado por uma liberação de relâmpago. Chidori, você está usando os olhos do clã Uchiha. A voz de Sasuke veio de perto. Então você deveria estar se escondendo na sujeira como um rato ou uma barata, nas sombras de um esgoto. Não estou aqui, na frente do Uchiha. Grita. O ferimento no peito que Danzou acabará de sofrer fez com que seu braço direito se expandisse como uma enorme protuberância de madeira, forçando o inimigo a recuar de perto. Mesmo na escuridão total, Danzou não entrou em pânico nem revelou que possuía um Mangekyou Sharingan. Ele usou chakra para estancar o sangramento e formou selos novamente, cuspindo várias ondas de choque de liberação de vento de sua boca. Uma série de estalos surgiram quando as explosões destruíram o prédio. Estrondo. O prédio desabou, levantando nuvens de lascas de madeira e poeira. Quando a fumaça se dissipou, Uchiha Sasuke ainda estava de pé, não muito longe, e ainda teve energia suficiente para jogar o Anbu inconsciente para fora do pátio. Tosse, tosse. Shimura Danzou estava meio ajoelhado no chão, pingando sangue. As bandagens em sua testa haviam desaparecido e ele parecia alguém que havia perdido a capacidade de lutar. Você pretende usar o olho de Shizui? A voz de Sasuke ecoou. Como isso pode ser? Ele ou outra pessoa? Danzou com seu próprio Mangekyou Sharingan agora exposto, pensava freneticamente. Se apenas o contato visual pode me roubar meu doujutsu e minha visão. Será que essa é a habilidade recém-despertada do Mangekyou desse garoto? Que poder! Ele sentiu uma raiva estranha. Ele havia se esforçado tanto para reunir tanto Sharingan, para dominar um jutsu tão poderoso, mas as habilidades do oponente neutralizavam especificamente o Sharingan. Sem o Sharingan, sem o Izanagi, ele nunca teria sido derrubado tão rapidamente, e certamente não teria ficado ali e permitido um golpe direto do Chidori. Mesmo sem visão, alguém com sua habilidade poderia ter travado uma batalha prolongada, possivelmente virando o jogo invocando Baku. Mas, tosse, Danzou tossiu outro gole de sangue. Tendo liberado o selo das células do braço de Hashirama, agora sem o Sharingan para controlá-las, e tendo usado a liberação de madeira há pouco, consumindo grandes quantidades de chakra, elas já estavam invadindo seu corpo. Mesmo que vencesse a batalha com tal ferimento no peito, ele estaria praticamente morto. E o selo dos 4 símbolos que ele queria ativar como último recurso também foi destruído quando Chidori rasgou seu peito, deixando-o inutilizável. Levantando a cabeça, ele tentou montar uma última resistência com Kotoa Matsukami, mas tudo o que viu foi o padrão Mangekyou entrecruzado nos olhos de Sasuke, e então ele afundou novamente na escuridão. Não posso deixar Kotoa Matsukami cair em suas mãos. O sangue subiu à sua garganta, e ele destruiu o Sharingan de Shizui no local, deixando-o esparramado fracamente no chão. Na escuridão final antes da morte, Danzou se lembrou do olhar complicado nos olhos de seu professor e daquelas palavras, você nunca poderá se tornar Hokage, e da notícia que seu professor lhe revelara de que Link está deixando a vila. Sua expressão se suavizou um pouco. Você previu, não é, sensei? Sasuke nunca vai abandonar seu ódio. Se eu tivesse conseguido derrotá-lo ou capturá-lo, tudo poderia ter sido diferente. Mas, você destruiu? A voz de Sasuke veio de cima dele. Então chamas abrasadoras se aproximaram de sua cabeça, e Shimura Danzou perdeu completamente a consciência. Naquela escuridão, ele pareceu ver muitas coisas, pensar em muitas coisas, com profunda relutância, partiu deste mundo. Está na hora de eu ir embora também. Sasuke lançou um último olhar para seu odiado inimigo, agora morto, o cadáver destruído, e decidiu que não se importava mais se outros em Konoha estivessem envolvidos no massacre Uchiha. Pelo menos, sua vingança terminaria ali. Ele carregaria o resto em seus próprios ombros. Terra das Ondas, na floresta perto da base de Link no início da manhã seguinte. Tudo bem, está aí a segunda rodada de testes. Link flexionou as mãos e prendeu a respiração, olhando para a pilha de lama fedorenta que ele havia preparado e para o criminoso canalha que ele teve tanto trabalho para capturar. Se isso falhar, espero que você não saia correndo balançando um varamer. Ele achava que os crimes da pobre vítima não justificavam um destino tão terrível, não havia necessidade de exagerar. Ao lado dele, mesmo no estado semi-transparente concedido pela técnica de invocação, Senju Tobirama estava com dificuldade para se controlar. Ninguém lhe dissera que um espírito ainda podia sentir cheiros. Aquele fedor era insuportável, e como uma alma não consegue simplesmente prender a respiração, parecia que o fedor o penetrava diretamente. Talvez essa coisa realmente possa restringir almas, mas onde diabos ele conseguiu isso? Sua mente fervilhava de pensamentos. Quando o garoto ao seu lado finalmente começou, Tobirama se obrigou a ignorar o fedor e observar atentamente. Os passos iniciais não foram diferentes dos anteriores. O conjunto da técnica foi espalhado no chão, ativado e infundido com chakra.
Link já estava familiarizado com o processo. Ele estava praticamente no piloto automático, apenas canalizando seu chakra. A escrita rúnica se moveu e se recompôs. Mas então surgiu um pequeno problema. Em vez de se concentrar no criminoso inconsciente como núcleo, a técnica se moveu em direção à pilha de lama fedorenta. Tanto Link quanto Tobirama ficaram atordoados. Empoleirados em uma árvore próxima, o Takata e Ina, que haviam se afastado do fedor, não sentiram diferença. Não perceberam que o jutsu havia dado errado. As runas estão mudando, diferente das duas últimas vezes. O que está acontecendo? Tobirama se aproximou tentando enxergar melhor. Aquelas runas densas percorriam a superfície da lama fedorenta. Estranhamente, sob o poder do jutsu, a lama adquiriu um brilho carnoso. Então, estando muito perto, Tobirama sentiu uma sucção avassaladora puxando-o para perto. Antes que pudesse reagir, ele foi engolido pelo monte de lama e, em um instante, sua consciência afundou em uma escuridão quente. A técnica de invocação foi cortada. Suor frio escorria pelas costas de Link. Se ele acabasse perdendo o segundo Hokage em tudo isso, como ele explicaria isso? Ele olhou para a lama em constante movimento, que assumia uma forma vagamente humana. Obrigou-se a manter a calma. Seria uma reencarnação? Será que Tobirama simplesmente renasceu como uma pessoa viva? A matéria-prima é bem nojenta, mas ele definitivamente está se transformando em algo humanoide. Mas e todos os jutsus que ainda preciso aprender? Meu cérebro externo simplesmente desapareceu. As pupilas de Link se contraíram. Ele percebeu que perder Tobirama foi o maior golpe para si mesmo, não para a vila. Afinal, Konoha continuaria funcionando sem o espírito do segundo Hokage, mas Link havia perdido seu melhor cérebro externo. Aos poucos, o fedor se dissipou. O Takata, curioso, aproximou-se para observar a figura de lama, agora do tamanho de uma criança, e o criminoso ainda inconsciente ali perto. O que você está fazendo? Perguntou. Ele sabia que o ninjutsu do seu chefe podia ser estranho, mas nunca ouvira lançar um jutsu tão solenemente antes. Seria algum tipo de maldição? Uma maldição de boneco de lama sobre aquele canalha? Então por que a forma transparente do segundo Hokage desapareceu? Um pequeno acidente. Link manteve a cara séria. Ele estava prestes a mandar sua sombra cutucar o que quer que estivesse se formando. Crack, crack. Fissuras surgiram na camada externa da figura de lama, revelando uma pele branca e macia. Seus bracinhos e perninhas pálidos se soltaram rapidamente da casca, revelando o rosto de uma criança, coberto por cabelos curtos, úmidos e prateados. Além daquele olhar tão familiar, qualquer um podia dizer quem era à primeira vista. Senhor Segundo, Link arriscou. Quem mais seria? Disparou Senju Tobirama. Todo o poder que ele havia aprimorado, seu corpo adulto, desapareceu em um instante. Agora ele tinha um par de braços e pernas pequenos, impotentes e infantis. E como exatamente esse corpo teria sido criado, se seu DNA não estivesse disponível? Esse jutsu é muito bizarro. Os olhos de Takata percorreram o lendário segundo Hokage em seu estado despido. A visão era, honestamente, demais. Ina pressionou as patas contra a boca, contendo o riso. Como uma gata ninja, ela não tinha a obrigação de esconder sua diversão. Ela se lembrava da presença imponente e impressionante dele, de braços cruzados, e agora, vendo-o como uma criança, simplesmente não conseguia se conter. O rosto de Tobirama escureceu. Ele se cobriu às pressas. O que você está olhando? Me dê umas roupas. Ele normalmente era calmo e estoico, mas estar preso no corpo de uma criança, e completamente nu na frente de todos, era um pouco mais do que seu orgulho podia suportar. Link pigarreou e tentou parecer sério. Acreditamos em você, mas primeiro você terá que provar que realmente é Senju Tobirama, o segundo Hokage. Então, tocar. Antes que os espectadores pudessem apreciar a cena cômica, passos suaves soaram na clareira. Sasuke? Link virou-se para o amigo cansado da viagem, perplexo. O que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? O gato ninja cheirou o ar, notando uma pequena mudança no chakra de Sasuke. Uchiha Sasuke ficou em silêncio por um momento. Eu matei Danzou, disse ele finalmente. Capítulo 228. Quantas vezes você usou essa técnica? Ao ver Sasuke semicerrando os olhos, Link percebeu que sua visão havia piorado bastante. Se ele tivesse ido e derrotado Danzou, usando o Ama no Ivato uma vez por olho pelo menos uma dúzia de vezes, ou usando a Amaterasu tantas vezes em um período tão curto, ele provavelmente teria desmaiado ali mesmo. Felizmente, os olhos de Sasuke haviam sido tratados previamente com a técnica de extração de doenças delicadas, e ele também mantinha as pílulas de soldado ultra-eficazes que Link lhe dera por perto. Vem aqui, Link ordenou. Uchiha Sasuke caminhou obedientemente até ele, e Link pressionou a mão nele para verificar seus ferimentos. Nada mal tirando os meridianos distorcidos causados pelas pílulas de soldado ultra-eficazes, o uso excessivo de suas habilidades Mangekyou e a exaustão física geral. Não houve muitos ferimentos. Então não havia mais nada a dizer. Ele tinha acabado de terminar o Edo Tensei e também gastou uma grande quantidade de chakra para lançar a técnica de extração de doença delicada novamente, fazendo com que suor brotasse em sua testa. Depois de recuperar o fôlego, engoliu uma pílula de soldado e, sem hesitar, lançou outra técnica de extração de doença delicada. Só então disse, vamos ficar aqui por enquanto. Você pode fazer companhia ao Takata. No momento em que viu Sasuke, Link percebeu por que esse cara havia agido de forma tão estranha no dia anterior. Provavelmente era a mentalidade Uchiha voltando à tona, ignorando tudo e fugindo para matar Danzou sozinho, e depois se rebelando. Talvez ele tivesse tido contato excessivo com Fugaku, ou talvez tivesse sido influenciado pelo último desejo de Itachi. Seja qual for o motivo, ele havia estragado os planos de Link de uma só vez.
Realmente problemático. Mas o rosto de Link mostrou uma sutil pitada de alívio, provavelmente sem que ele percebesse. Ao ouvir isso, o Takata sorriu um pouco, mas logo voltou ao normal. A base era enorme, de qualquer forma. Originalmente já abrigava 3 subordinados capturados de Orochimaru, mas um sujeito irritante não fez diferença. Ao ver que a visão de Sasuke havia retornado ao normal e seu olhar havia se refocado, ele pareceu prestes a dizer algo, quando de repente notou o garoto de cabelos brancos e congelou no lugar. Sim, este é quem parece ser o segundo Hokage, disse Link com um sorriso. Assim que ele provar sua identidade, podemos considerar perguntar ao seu pai e à sua mãe se eles querem ser reanimados de volta a este mundo. Aí você provavelmente terá muito mais trabalho a fazer. Uchiha Sasuke sentiu como se o som ao seu redor estivesse desaparecendo. As batidas do seu coração martelavam em seus ouvidos. Sua mente, que estava tão clara um momento antes, de repente se transformou em mingau. Ele ouviu-o atordoado por um tempo, sem assimilar uma única palavra. Sua boca estava seca e sua garganta parecia colada. O que você está pensando? Link deu um tapinha em suas costas e disse, ainda não se sabe se a técnica está funcionando corretamente. Se, por exemplo, a pessoa reanimada não for o verdadeiro segundo Hokage. Chega, pirralho. Senju Tobirama o interrompeu friamente. Sua voz soava jovial, mas carregava um ar estranhamente antiquado. Olhar para a gata ninja, Ina, que ainda sorria, o fez ranger os dentes. Sem expressão, ele disse, me dá umas roupas, agora. Depois de ser reanimado, até a personalidade dele se tornou mais infantil por causa do corpo, questionou Link. Na verdade, ele já havia determinado que a criança à sua frente era realmente o segundo Hokage, porque não se pode falsificar chakra. Era o mesmo chakra, embora bastante reduzido. Mesmo assim, a versão infantil reanimada do segundo Hokage ainda era capaz de extrair esse chakra. Para o corpo de uma criança de 3 ou 4 anos, era dezenas de vezes mais forte do que o próprio Link fora naquela idade. Incrível! Ele conseguia sentir claramente. O Takata, que também possuía capacidades sensoriais, deve ter notado. E não havia necessidade de mencionar Ina, cuja percepção sensorial era ainda mais aguçada. Uchiha Sasuke começou a falar, sua voz tremendo um pouco. Percebendo as manchas de sangue na manga de Sasuke, Link disse, vá se limpar direito na base e trocar de roupa. Depois você poderá conversar com seu pai e sua mãe. Tudo bem. Uchiha Sasuke saiu apressado. Link lançou um olhar para o Takata, que vestia apenas uma túnica fina, então tirou sua própria jaqueta e a jogou por cima. Sim, é seu para usar, Lorde Segundo. Suas roupas eram bem largas, ele era bem musculoso, então sempre as comprava em tamanhos maiores. Mesmo depois de aparar a bainha, o casaco acabou ficando como um hobby no tamanho infantil de Tobirama. Seus bracinhos minúsculos nem conseguiam sair das mangas. Assim que o enrolou frouxamente, Tobirama perguntou seriamente, onde você conseguiu aquela lama que usou antes? Então ele explicou, essa argila restringe naturalmente as almas e cria um corpo vivo usando seu chakra. Suas propriedades são muito incomuns. Suspeito que mesmo sem o seu Edo Tensei, a argila poderia servir como um recipiente para uma alma existir brevemente no mundo dos vivos. Que lama preta e fedorenta, pensou Link. Mas ele simplesmente disse, é produto de um dos meus ninjutsus. No entanto, produzir essa lama preta requer o uso de almas humanas como sacrifícios. Lama negra? Tobirama ecoou assentindo. Entendo. Ele não insistiu mais na questão da necessidade de sacrifícios. Quando você se aprofunda em tantas técnicas proibidas, é impossível não envolver experimentação humana. Veja o próprio Edo Tensei, muito custoso em termos de corpos vivos. No mangá, Kabuto herdou a pesquisa de Orochimaru e se gabou de ter realizado vários experimentos fracassados. Criar algo do zero era impossível sem sacrificar vidas humanas. Grande parte da lama negra que formou meu corpo agora mesmo foi desperdiçada. Só essa porção teria sido suficiente para reanimar 2 pessoas. Quanta lama preta ainda lhe resta? Link calculou por um momento. Provavelmente o suficiente para um pouco mais de 3 pessoas. Ele já havia usado um pedaço em experimentos anteriores. Caso contrário, teria o suficiente para mais 1 ou 2 pessoas. Ele estava um pouco confuso com as regras para gerar lama negra. Pensando bem, só a alma de Gatou já havia produzido o suficiente para 6 ou 7 pessoas. Era uma pena que a lama negra fosse desperdiçada no pântano do submundo, pensou com pesar. Quanta lama negra, aproximadamente, pode ser produzida por uma única alma humana? Tobirama prosseguiu. Ao ver que Link fez uma pausa sem responder diretamente, suspirou interiormente. A técnica e os experimentos desse garoto não são padronizados de forma alguma. Ele está apenas seguindo a sorte. Que inveja! Se ele mesmo pudesse ignorar todas as restrições, estalando os dedos para dominar todas essas técnicas poderosas, ele também adoraria. Sentindo-se um pouco envergonhado, Link admitiu que nunca havia estudado a substância com cuidado. Eu testei uma vez com a alma de uma única pessoa, e produziu lama negra suficiente para reanimar 6 ou 7 pessoas. Ele ofereceu o que sabia e acrescentou, farei mais testes nos próximos dias. Era estranho, apesar de a outra parte ser uma criança, Link sentia como se estivesse sendo interrogado por um veterano. Ele endireitou um pouco a postura e perguntou mais sério. Senhor Segundo, você sabia que Sasuke estava planejando assassinar Danzou sozinho? Ele suspeitava que o próprio Tobirama pudesse ter encorajado Sasuke a fazer aquilo. Mas, logicamente, não fazia sentido. Que professor desejaria que seu próprio aluno fosse morto? Capítulo 229. Tudo bem, eu meio que chutei.
Senju Tobirama admitiu sem rodeios. O clã Uchiha sente o amor mais profundamente do que qualquer um. Um Uchiha que chega a entender o amor terá seu cérebro alterado pelo ódio intenso que sente ao perder esse amor, despertando assim os olhos que refletem seu coração, o Sharingan. Eu sei disso, pelo menos, Link interrompeu, com a expressão calma. Então, como segundo Hokage, o que você fez com o jovem ninja da sua própria vila? Ele odiava quando outros tentavam influenciar suas ferramentas. A atmosfera ficou um pouco mais pesada. O Takata ficou atrás de Link enquanto Ina esfregava as patas dianteiras de pé na frente. Seus olhos de gato estavam fixos naquele pequeno Hokage, pronto para pular e agarrar o lendário segundo Hokage no momento em que as palavras falhassem. Qual foi o momento mais glorioso da sua vida? O orgulho do mundo dos gatos ninja estava prestes a ser realizado aqui e agora. Senju Tobirama, adivinhando a reação do garoto à sua frente, disse simplesmente, você deve ter sugerido a Sasuke que vocês dois matassem Danzou e deixassem a vila, não é? Aquele garoto não recusaria você porque nenhum Uchiha pode rejeitar o amor, seja ele familiar, romântico ou de amizade. Mas você realmente quer deixar a vila? Deixar para trás seus amigos, seu mentor, seu professor e até mesmo Sarutobi, que basicamente te trata como um neto? Eu só perguntei ao Sasuke se ele estaria disposto a fazer você desistir de tudo por ele. Quanto ao resto, é o tipo de coisa que um Uchiha faria. Ele soou um pouco nostálgico. Depois de todos esses anos, após a extinção do clã, o único sobrevivente era exatamente como ele se lembrava. Isso só reforçou sua crença de que os Uchiha eram um clã possuído por uma certa natureza sombria. Como professor dele, você pode mesmo ficar parado e deixar Danzou ser morto? Link ignorou a pergunta de Tobirama e perguntou em vez dela. Senju Tobirama balançou a cabeça. Ele tem que pagar o preço pelos seus próprios erros. Se ele conseguir lidar com isso, ótimo. Se não, ele não terminou a frase mantendo a calma. A vila é o que importa. A vila sempre vem em primeiro lugar. Você é alguém que a vila não pode simplesmente descartar então. Suas palavras foram interrompidas abruptamente enquanto ele olhava exasperado para o garoto que apareceu num piscar de olhos só para dar um tapinha em sua cabeça. Link acariciou os cabelos macios do segundo Hokage, agora seco. Tudo bem, você mesmo pode contar ao Danzou quando chegar a hora. Eu invocarei, e vocês dois, professor e aluno, podem lidar com seus próprios problemas. Ele teve que admitir que estava se sentindo um pouco sufocado por todas essas perguntas. Ele estava disposto a deixar a vila por Sasuke, não pelo poder do Mangekyou Sharingan eterno. Mas mesmo tendo decidido abrir mão de certas pessoas que ele considerava inúteis, a ideia de deixar tantas para trás ainda lhe parecia estranha. Provavelmente é a mesma sensação irritante que você tem em um jogo quando não consegue coletar tudo. Link soltou a cabeça de Tobirama. Senhor Segundo, devo levá-lo de volta para a vila primeiro? Agora que tinha alguma ideia de como o Edo Tensei funcionava e quanta lama negra era necessária. Não havia necessidade de deixar Tobirama descobrir quantos Uchiha ele planejava reviver ou para onde estava indo. Ele estava planejando capturar mais algumas pessoas para jogar no pântano do submundo para que pudesse ressuscitar todos aqueles Uchihas e deixar Sasuke seu pai decidirem para onde ir. Que tal me deixar conversar com Uchiha Sasuke e Uchiha Fugaku primeiro? Sugeriu Senju Tobirama calmamente. Afinal, eles ainda são membros da vila, mesmo que o clã tenha sido quase extinto. Tê-los de volta à vila faz sentido. A menos que você planeje decidir em nome deles? Ele perguntou ainda. Pirralho Senju irritante. Link pensou por um momento. Se ele realmente pudesse ressuscitar todos aqueles Uchihas e fazê-los se estabelecerem de volta na vila, ele poderia até abrir uma escola Uchiha. Com o usuário do Mangekyou eterno por perto até que Tobirama recuperasse seu poder total, ninguém em Konoha poderia resistir. Danzou estaria morto e com ele Sasuke controlando tudo, ficar na vila seria definitivamente mais seguro. Além disso, ele não podia ficar de olho neles 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se Zetsu os encontrasse, Obito certamente pensaria em maneiras de causar problemas. Se Tsunade voltasse, ela poderia ajudar realizando exames médicos e coisas do tipo. Nesse sentido, talvez ele devesse pedir para Shizune examinar o corpo de Tobirama primeiro, só para ter certeza de que estava tudo bem antes de realizar mais reencarnações. Se houvesse algum perigo oculto, seria melhor consertá-lo primeiro. Ele não podia arriscar que algo desse errado com a ressurreição de Fugaku e Mikoto. Como ele poderia encarar Sasuke então? Mas ainda assim, o grande segundo Hokage era surpreendentemente bom em convencer as pessoas. Com tudo que você acabou de dizer, acho que você não é a melhor pessoa para falar com eles, disse Link, sem concordar nem recusar categoricamente. As sombras já haviam terminado de limpar a área, içando os criminosos que haviam capturado e os levando de volta para a base. Com certeza, um cara teimoso. Senju Tobirama subconscientemente cruzou os braços, mas as vestes enormes ficaram esticadas, e ele quase caiu. Ina notou o sino pendurado na abertura das roupas dele e ficou inquieta. Mesmo que ela não conseguisse derrotar o segundo Hokage, roubar o sino dele certamente se tornaria um feito lendário entre os gatos ninjas. Tobirama lançou um olhar feroz para o gato ninja, agarrando suas roupas com as duas mãos. Quando estava prestes a segui-lo, seu corpo subitamente pareceu leve. Percebeu que estava sendo carregado por uma sombra. Não tem jeito, disse Link, divertido. Já que você acabou de reencarnar, Lorde Segundo provavelmente não consegue nos acompanhar, certo? Takata soltou uma risada alegre ao vento. O rosto de Tobirama estava rígido de humilhação enquanto a sombra o carregava como uma noiva. Ao lado dele estava aquele gato ninja irritante. Espere só até eu me recuperar um pouco mais. Ele estreitou os olhos enquanto se dirigiam para sua base no País das Ondas. Ao menos deixe-me ser a primeira a reencarnar, disse Uchiha Mikoto, trocando um olhar com o marido e falando solenemente na base.
Como a reencarnação causaria a perda de algumas habilidades, era melhor para o Uchiha Fugaku, atualmente servindo como um dos poderosos de Link, permanecer como estava. O Uchiha Sasuke permaneceu quieto. Todos os três concordaram tacitamente em vender seus serviços para Link. Ainda temos bastante daquela lama negra, disse Link casualmente balançando a cabeça. Assim que eu confirmar que não há riscos ocultos, realizarei a reencarnação para todos ao mesmo tempo. Com isso ele se levantou e saiu, dando tempo aos três membros da família Uchiha e ao pequeno e infantil Shinju Tobirama para conversarem entre si. Lá fora, o Takata esperava. Link e o Takata caminhavam lado a lado, e Link perguntou casualmente, você já pensou em reencarnar alguém da sua família? Não tenho nenhum, respondeu o Takata sem hesitar. Se tivesse algum apego, não teria vaga do sozinho. E você? Já pensou em trazer seus pais de volta para a Terra dos Vivos? Link ficou em silêncio por um momento. Ele sempre tentará evitar criar laços, mas se seus pais ressuscitassem, ele ficaria preso. Ele não costumava invocar o espírito do pai exatamente por esse motivo. Quanto à mãe, ele também não ousava. Exceto por um contato noturno, ele não tentou se aproximar novamente. Deixá-los descansar tranquilamente na terra pura pode ser a opção mais despreocupada. Vendo sua expressão pesada, o Takata mudou de assunto. Os dois chegaram ao refeitório da base. Várias sombras se movimentavam, trazendo pratos de comida para as mesas. Jugo sentou-se no chão, quase como uma pequena montanha, segurando cuidadosamente os hachis de aço e um prato de metal em suas mãos enormes, despejando comida na boca. O rosto de Link voltou à calma de sempre. Ele perguntou com um sorriso, como ele está ultimamente? Mais algum ataque? Depois que você foi embora, ele tomou mais uma, respondeu Jugo, esticando o braço. Bate. Link desferiu um golpe de palma mística bem treinado, dispersando a energia natural acumulada no braço de Jugo. Arrume suas coisas. Daqui a pouco, voltamos para Konoha. Ele agora estava retornando à vila com o segundo Hokage como apoio, além de Sasuke, que estava prestes a obter o Mangekyou Sharingan Eterno, como reforço. Ele estava se sentindo bastante confiante. Ele ainda não havia descoberto nada de útil sobre a condição de Jugo. Talvez Shizune pudesse ajudar. Ele também estava no segundo lote de um novo medicamento, com resultados mínimos. A eficácia do antigo havia diminuído e agora exigia uma dose muito maior, como uma refeição completa cada vez. Shizune não tinha pistas sobre como desenvolver um novo medicamento, então estava enrolando. Onde você está, Tsunade? Precisamos muito de você. Link silenciosamente desejou que ela aparecesse. Tudo bem, respondeu Jugo, raspando o prato com os hachis. Limpou a boca com uma toalha enorme e se levantou, com a cabeça quase tocando o teto. Esta sala foi especialmente construída com um pé direito de quase 6 metros de altura porque quando a outra personalidade de Jugo assumia o controle, ele tendia a mergulhar no mar, devorando uma enorme quantidade de vida marinha e ficando cada vez maior. Sem limite de tamanho, se continuasse comendo, poderia literalmente se transformar em um Gundam humano. Onde está a Karin? É hora do almoço. Para onde ela foi? Perguntou Link. Jugo estava prestes a responder quando todos se viraram para olhar para a porta. Karin entrou, vestida extravagantemente e usando blues e delineador chamativos. Seu olhar percorreu a sala e congelou. Esfregando as mãos atrás das costas nervosa, ela disse, Lord Link e Lord Takata, Jugo. Jugo acenou em cumprimento e então voltou para seu quarto para fazer as malas. Link a encarou e sorriu. Sasuke provavelmente não gosta de garotas com maquiagem pesada. Os olhos de Karin se arregalaram. Tô brincando, disse Link. Na verdade, ele não fazia ideia de que tipo de garota Sasuke gostava. A julgar por interações anteriores, parecia que Sasuke não gostava de ninguém romanticamente. Vá arrumar suas coisas e ligue para o Tezuru. Vamos para Konoha juntos em breve. Os braços de Karin, assim como as pernas de Tezuru, foram construídos a partir das células de Jugo por meio de sua capacidade regenerativa. Recentemente seus corpos começaram a sofrer mutações, absorvendo gradualmente a energia natural por conta própria. Isso poderia ser um grande problema. Ele não podia passar o dia todo extraindo energia natural deles como fazia com Jugo. Um Jugo já era trabalho suficiente. Se mais 2 pessoas precisassem, ele não faria mais nada o dia todo. Capítulo 230. Konoha, dentro do escritório do Hokage. Tendo feito tal coisa, Uchiha Sasuke deveria ser colocado na lista de procurados imediatamente. O Tatsuki Koharu disse isso com uma expressão sombria. Não, quem falou não foi o normalmente tranquilo terceiro Hokage, mas sim o Murami Tokado. Diante do olhar atônito de seu antigo parceiro, ele disse calmamente, neste momento, ninguém pode provar com certeza que quem matou Danzou foi Uchiha Sasuke. Isso não é uma negação descarada? Foi usada uma técnica de liberação de fogo característica dos Uchiha, e havia marcas de Chidori no ferimento, a menos que Kakashi tenha feito isso? Mesmo que não haja testemunhas e o corpo de Danzou tenha sido destruído, como você explica Uchiha Sasuke ter abandonado a vila de repente no meio da noite? No fundo, o terceiro Hokage realmente não quer fazer alarde sobre isso. É como o massacre Uchiha naquela época. Claramente um escândalo feio envolvendo os chefões da vila que não pode ser explicado. Não importa quantas bocas você tenha. Melhor esconder isso de qualquer um que não seja os 3. Além disso, desta vez é um pouco diferente do incidente do massacre Uchiha, naquela época. A família era amaldiçoada pela maioria dos moradores de escalão médio e baixo, mas o falecido Danzou era odiado por muitos indivíduos de escalão médio e alto. Eles não tinham escolha. Muitos atos obscuros da raiz já haviam sido expostos anteriormente. Um exemplo é Danzou aproveitando a guerra para capturar um grande número de órfãos e cultivá-los como shinobi usando métodos semelhantes à névoa de sangue de Kirigakuri. Muitas pessoas não conseguiram tolerar isso.
Pode haver alguns radicais entre os Jonin de alto escalão, mas devido à influência do terceiro Hokage, a maioria se inclinou para uma abordagem conservadora e moderada. Mesmo entre a elite Jonin, poucos eram realmente implacáveis, então seria bizarro se todos tivessem uma opinião elevada sobre Danzou. Sob a luz do sol de Konoha, a imundície trazida pela raiz era intolerável. Enquanto Danzou estivesse vivo, as pessoas continuariam se perguntando se algum dos outros oficiais de alto escalão estaria envolvido em todas aquelas atrocidades. Ou se eles o estariam protegendo, ou talvez até mesmo dando ordens. Shinobi comuns podem não se importar muito, mas as opiniões dos grandes clãs ninja são muito problemáticas. Se o moral cair, a vila se tornará difícil de governar. O recente retorno do segundo Hokage deu à vila um forte impulso, mas isso só funciona temporariamente. Com o tempo, a menos que a vila trouxesse de volta o ainda mais lendário primeiro Hokage, eles ainda teriam que lidar com o problema de como lidar com a raiz e Danzou. Assim que a raiz foi colocada sob os holofotes, a carreira política de Danzou chegou ao fim. A saída mais digna teria sido tirar a própria vida discretamente, assumindo toda a culpa. Dessa forma, todos poderiam ficar tranquilos. Mas todos conheciam a personalidade do terceiro Hokage, e Koharu Utatani também é bastante sentimental. Mesmo que Omura Mitokado tivesse sugerido, não teria passado. Ele também não queria se manchar com a imundície da raiz, então eles continuaram adiando o assunto. Na opinião dele, se Danzou estava ali para arcar com os pecados da vila, por que ele não decidiu arcar com todas as consequências? Por ter durado tanto tempo, Omura naturalmente ficou extremamente decepcionado com seu velho amigo. Poucos dias antes, ele até começara a desejar que alguém pudesse substituir a raiz e cuidar do trabalho sujo da vila. Sim, é cruel com Danzou, mas essa é a realidade brutal. Após um longo silêncio no escritório, o terceiro Hokage falou primeiro. O professor já deve saber, certo? Ele pode ser indeciso, mas não é tolo. Ele sabe que se Sasuke deixou a vila, não irá a lugar nenhum, ele irá encontrar Link. E já que Tobirama Senju, que estava trabalhando com Link em experimentos, definitivamente já sabe disso. Koharu não respondeu. Ela conhecia o temperamento do professor. Agora que ele havia retornado, não diria muita coisa. Provavelmente agiria como Mura e fingiria que nada havia acontecido. Ela mudou abruptamente de assunto. Sarutobi, o professor não está aqui agora. Você ainda é o Hokage. Ele está basicamente jogando a responsabilidade nele. Omura suspirou e então disse, vamos deixar por isso mesmo. Cele qualquer informação relevante e espere o professor e Link voltarem para lidar com isso. Com o jutsu de Link, Danzou pode ser invocado de volta, certo? Todos os superiores, incluindo os chefes dos principais clãs, aprenderam com Tobirama Senju como o jutsu de invocação de Link pode se comunicar e invocar os falecidos. Eles até concordaram que quando morressem, responderiam imediatamente se ouvissem o chamado. Então, se Danzou estiver morto, que assim seja. Eles podem simplesmente trazê-lo de volta mais tarde e resolver o resto. Eles estavam ocupados lidando com isso desde a manhã e ainda estavam nisso à tarde. Koharu não tinha mais nada a dizer. Ela só estava indignada por Sasuke ter matado Danzou. Mas se eles conseguirem trazer o próprio Danzou de volta, não há necessidade de forçar uma caçada. O terceiro Hokage tirou o chapéu de Hokage e o colocou sobre a mesa. Ele esticou um pouco as costas. Quando você envelhece, sua resistência não é mais a mesma. No entanto, não há mais ninguém na vila que possa substituí-lo. Jiraiya e Tsunade não estão exatamente lhe poupando problemas. Um está vagando com os Jinchuriki, sem nem mesmo responder às notícias de que o segundo Hokage retornou. O outro desapareceu há sabe-se lá quanto tempo. Eles são muito teimosos. Ainda bem que tem o jutsu do Link, que tem sido de grande ajuda. Quando o Link voltar, talvez eu possa descansar um pouco novamente. Uma hora depois, no escritório do Hokage. Sarutobi, o que está acontecendo? Você disse que era urgente, começou Omura enquanto abria a porta. Ao entrar, viu uma criança pequena empoleirada na mesa do Hokage. Ele congelou no meio do caminho, com a expressão vazia. Omura, sente-se primeiro, disse Tobirama Senju, em sua forma infantil, com uma voz suave e infantil. Omura respirou fundo, engoliu em seco e sentou-se. Hesitante, perguntou. Senhor segundo Hokage? Isso é chocante demais. Por que o segundo Hokage é tão jovem? Será que é o jutsu de invocação de novo? Ou talvez um jutsu de transformação? Ou uma ilusão? Sua mente estava a mil. Ao lado dele, Hiruzen Sarutobi, que parecia estar cuidando de um neto, enxugou o suor da testa e sussurrou. Link e o professor criaram um novo jutsu que pode trazer os mortos de volta à vida. O que? A expressão de Omura mudou rapidamente. Ele se levantou de um salto, mas ao ver o olhar familiar nos olhos do segundo Hokage, sentou-se lentamente. Em voz baixa perguntou, tem certeza de que é? Essa parte omitida continha muitas implicações. Esse garoto na frente deles é realmente o segundo Hokage? Essa ressurreição é realmente genuína? Tobirama observou a conversa silenciosa entre Hiruzen e Omura sem fazer comentários, esperando Koharu chegar para que pudessem explicar tudo juntos. De fato, reviver os mortos é algo bizarro, mesmo no mundo Shinobi. E não é só isso, ele está na mesma forma que quando criança. Suspiro, meu irmão, Tobirama pensou com dor de cabeça. Devido à sua personalidade e experiências passadas, Hashirama Senju acreditava firmemente que os mortos não deveriam interferir com os vivos. Ele provavelmente rejeitaria as tentativas de Link de importuná-lo do além, recusando-se a se mostrar. A menos, é claro, que eles usassem o Edo Tensei original para trazê-lo de volta à força para uma conversa. Tobirama já havia tomado sua decisão, depois de recuperar um pouco de suas forças. Ele levaria seu irmão ao Edo Tensei para que pudessem discutir a questão da ressurreição. Mesmo em sua forma infantil, seu irmão não seria fraco. Com a experiência de sua vida passada, em poucos anos de treinamento, ele certamente seria uma força de combate.
Mesmo que não tenha o mesmo poder que tinha quando encerrou o período dos reinos combatentes, seria mais do que suficiente para servir como um Kage. Então Tobirama não precisaria perder tempo com isso. No mundo Shinobi atual, ninguém poderia derrotar um Hashirama ressuscitado que tivesse treinado por alguns anos. Depois de refletir sobre isso, Tobirama reafirmou a importância de Link. A capacidade de pisar completamente no tabu entre a vida e a morte é simplesmente poderosa demais. Se alguém lhe dissesse que Link era a reencarnação do sábio dos 6 caminhos, ele poderia acreditar. Clac! Sarutobi, eu. Na porta, outro veterano apareceu, paralisado de choque. Hiruzen Sarutobi e Omura Mitokado, que já haviam usado sinais secretos, olhares, gestos e explicações sussurradas, acenaram para que ele entrasse. Agora faltava apenas um para o F4 de Konoha. Os três se entreolharam e continuaram a discussão. Do chakra que sentiam a sua aparência e maneirismos, tudo nele combinava com o segundo Hokage. A ressurreição seria realmente possível? Mas eles ainda tinham dúvidas persistentes. Naquele momento Tobirama deu o sinal para começar. Uma figura que esperava do lado de fora da janela desapareceu e em pouco tempo Link chegou, exausto pela viagem. Ele cumprimentou os três já sentados e rapidamente fez uma série de selos com as mãos. Juntando as mãos com uma palma, ativou um jutsu de invocação. Shimura Danzou, Shimura Danzou. Entrem se estiverem me ouvindo. Estão recebendo isso? Por favor, respondam. A sombra da escuridão Shinobi morreu? Morto. Ótimo, ótimo. Danzou está morto. Lord Danzou, como isso pode? Para ser justo, as conexões de Danzou não eram ruins. No momento em que Link disse seu nome, houve um alvoroço na vida após a morte. Inúmeras vozes zumbiam em seus ouvidos. Sim, 99% eram maldições, enquanto o resto eram sentimentos complicados, como os de Yaiko, ou as palavras de alguns fiéis seguidores da raiz. Enquanto Link marcava mentalmente cada voz, ele de repente percebeu que havia capturado a pessoa que costumava discutir anonimamente com ele. Aquele que disse, bobagem. Como o terceiro Kazekage pode ter sido morto por aquele pirralho do Sasori? Acontece que aquele cara realmente era o terceiro Kazekage. De qualquer forma, quando Link puxou o terceiro Kazekage por uma fração de segundo, os dois tiveram um momento bastante estranho. Link, sou eu, disse a voz de Shimura Danzou. Certo, conversamos depois, terceiro Kazekage-san, que supostamente não poderia ter sido morto por Sasori, Link provocou, ignorando o Kazekage agora desmascarado. Ele rapidamente se concentrou no sinal de Danzou e lançou o jutsu de invocação, aumentando o chakra para invocar aquele velho e suspeito Kage da panela de volta ao mundo. E eis que surge uma versão mais jovem de Danzou, bem bonito, na verdade, embora seus olhos estivessem tão sombrios como sempre, como quando ele era velho. Mas sem aquele braço enxertado com células de Hashirama e Sharinga, ele está muito mais fraco agora, pensou Link. Danzou. Hiruzen Sarutobi foi o primeiro a chamar o nome de seu velho amigo. Danzou olhou para Tobirama, sentado à mesa em corpo de criança. Ele pensara que, tendo morrido uma vez, nada o surpreenderia. Mas aquilo era realmente novo. Depois de um momento de silêncio, ele hesitou e disse, Professor? Milímetros. Tobirama respondeu com um zumbido nasal. Eles já sabem como você morreu. Se tiver algo a dizer, a hora é agora, enquanto os três estão aqui. Omura Mitokado manteve a compostura e fez um sinal para Hiruzen Sarutobi com um olhar. Quem sabia se Danzou começaria a acusar os outros em voz alta? Quando tivessem a chance, teriam que falar em particular com Link. A última coisa que precisavam era de mais um alvoroço sobre a emissão de um mandado para o Uchiha Sasuke. Um Koharu já era bagunceiro o suficiente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.